meus queridos, tudo bem? Professor Armando de História do canal Professor Armando Viana Júnior. Hoje viemos para mais um dia de aula nosso, toda quarta-feira lá, certinho, nossas aulas pingando e fazendo sempre o melhor material para vocês poderem estudar para o vestibular e para a prova de vocês da escola, para concurso público, tentando montar a melhor forma para vocês terem acesso ao conhecimento. Tranquilo? Vamos fazer uma educação democrática. E eu queria falar com vocês que hoje a gente vai trabalhar um tema mais tranquilinho, é um pós-invasão dos povos bárbaros na região da Roma Ocidental. E a gente vai também trabalhar ali um pouquinho cada reinozinho que vai surgir de atual França hoje, tá ok? Tranquilão? Então só que eu queria dar um recado para vocês. Sexta-feira às 17 horas, aqui no meu canal, eu vou estar fazendo uma live para vocês sobre o comecinho da Idade Média, né, que é também a matéria da nossa próxima semana, e junto comigo vai estar o professor Baré de Geografia, do canal Baré Geografia, falando também a parte geográfica da região da Europa e tentando traçar junto comigo o porquê foi tão importante a invasão bárbara, por que os bárbaros quiseram essa região e a formação da Europa medieval, tá bom? Então a gente vai tentar fazer todo um contexto geográfico histórico da disciplina, do tema, para vocês poderem ter uma abrangência maior do conhecimento. Olha que legal, galerinha. Então marca aí na sua agenda, no seu celular, no WhatsApp, onde for, no Google. Marque lá, sexta-feira, dia 3/7, às 17 horas, aqui no canal. Compartilhe com seus amigos, avisa todo mundo, vamos assistir, vamos tirar dúvidas, vamos conversar, vamos interagir. Tranquilo? Então, antes de começar a aula, eu queria pedir novamente para vocês o seguinte, galerinha, para o canal continuar funcionando, que a ideia dele é chegar a acessar o maior número de pessoas possíveis, né, que estejam estudando e precisando de estudo. Eu sei que não resolve o problema de todo mundo, porque nem todo mundo tem um acesso à internet, né, nem acesso à internet de qualidade, ou muito menos um computador para poder assistir essas aulas, mas é o que a gente pode fazer por vocês agora. Então ajuda a gente, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, para que a gente esteja sempre em comunicação com vocês. No like eu estou sabendo se vocês estão curtindo ou não, se eu estou no caminho certo, tá bom? Deixe lá seus comentários sobre a aula, o que você achou, qual é a dúvida que ficou. Estamos criando um sistema para vocês, para depois disponibilizar sempre no final das aulas os meus slides e também uma fichinha de exercícios, né, com gabarito no final, para vocês poderem também treinar aquilo que vocês estudaram, tá bom? Está sendo desenvolvida aí uma ideia para que vocês consigam esse acesso. Tranquilo? Então vamos lá? Compartilhou? Se inscreveu? Deixou seu like? Então vamos começar para a aula? Galera, então a gente terminou a aula passada, Império Bárbaro, falando sobre a invasão do Império Romano, falando sobre a invasão dos povos bárbaros, correto? Mas deu uma atrapalhada ali no começo, o raciocínio está muito rápido. É isso, né? Os povos bárbaros invadiram, mas não foi uma invasão organizada, todo mundo se juntou. E aí, galera, vamos invadir Roma? Não teve isso, não juntou todos os povos. Porque existiam mais ou menos umas 8 grupos invadindo, de 8 a 10 grupos grandes invadindo Roma. Cada um vai invadir no seu tempo, cada um vai invadir no seu jeito. Alguns vão invadir para conquistar e morar, transferir seu reino para aquele local. Outros vão simplesmente passar para ganhar lucros, né, joias, coisas de valor. Outros simplesmente vão para o rolê porque todo mundo está indo. E aí acabou, fiquei sabendo ali que os lombardos estão invadindo, fiquei sabendo que os francos também vão invadir também, né? Alguns foi muito pelas histórias que ouviam e pelas glórias de tentar conquistar um grande reino que era Roma. E esses grupos vão invadir cada um na sua linha, na sua reta, na sua forma de pensar. Aqui para vocês terem um mapinha aqui em cima, que vocês podem olhar, né, mais ou menos como foi a onda migratória desses grupos. A gente vai falar com vocês direcionado ao grupo que vai se centralizar na região onde hoje é a França. Tá? Por que eles? Porque vai ser um dos primeiros grupos a criar um organismo de político, social e econômico. Tá? Então a gente tem que estudar os primeiros para poder compreender o que vem depois. Tranquilo? E o primeiro reino que vai ser constituído vai ser da dinastia Merovingia. Vai ficar de 478 a 751. O primeiro rei, claro, vai ser Meroveu. Por isso que a dinastia tem o seu nome. As dinastias, depois, com o passar do tempo, levam o sobrenome da família.
mas as primeiras sempre vai levar a ideia do nome do primeiro. Meroveu vai ser um dos primeiros a chegar em 457 mais ou menos na região de Roma, conquistando aquele território até a conquista da atual, de hoje, um pedaço da França, a região mais próxima ao litoral. E ele vai ter uma noção um pouco diferente dos outros grupos que estão invadindo. Ele vai querer constituir um reino naquele local. E ele chega com seus soldados, aqueles soldados provavelmente grandes guerreiros que lutaram por muito tempo, eles não vão ser pessoas comuns. Eles têm que ser glorificados pela conquista que eles tiveram. Então eles vão ser colocados como título de elite, nobreza, e ele com a sua família com uma grande monarquia. Tá ok? Tranquilo? Abaixo deles precisamos da mão de obra trabalhadora. Quem vai ser a mão de obra trabalhadora? Os antigos romanos. Que muitos deles fugiram da cidade, foram para um campo, né, naquele êxodo urbano que a gente falou na aula passada, que vão ser conquistados novamente pelo Império, novamente não, pelo Império do Meroveu, da dinastia de Meroveu, dizendo o seguinte: preciso de mão de obra trabalhadora, não vou perseguir mais vocês, não vou matar mais vocês, mas vocês vão trabalhar para mim. Independente se vocês eram elite, se vocês eram imperadores, se vocês eram o que foi, não é mais. A partir de agora vocês são um braço trabalhador do meu governo. Então vamos fazer uma aliança aqui, uma parceria, que a partir de agora somos povo, não mais rivais. E aí ele começa a estruturar ali seu governo, dando cargos para os seus grandes guerreiros, criando todo um sistema de hierarquia que já existia no seu grupo menor, quando ele faz a migração, e agora que é uma coisa mais macro, tem que ser mais organizado. Tranquilo? Ele vai ter uma vida tranquila, Meroveu? Não. Os hunos, outros grupos bárbaros, vão passar para aquela região e vão tentar conquistar, porque não tinha dessa, sou teu amigo, você é bárbaro, não existia isso. Vou conquistar você. Essa terra que você está sedentarizando aí provavelmente é uma boa terra, acho que eu vou tentar. E os hunos vão tentar conquistar a região, outros povos vão tentar conquistar essa região, porque lembra o seguinte: bárbaro não é um reino, não é um grupo. São vários grupos que tinham como principal característica não ser romanos. Eles não tinham a mesma língua, a mesma cultura, a mesma religião, as mesmas tradições. Eram povos de lugares muito mais distantes, lugares com temperaturas muito frias ou solos inférteis. Eles eram diferentes. Mas eles se constituíram como povos guerreiros, e por isso que eles eram considerados bárbaros, porque eles eram altamente violentos com a população comum. Os romanos das cidades, eles eram mais tranquilos, eles eram mais Nutella, eles não tinham esse muito de guerrear, eles eram mais, se sentiam sempre no auge, e quando os caras chegam destruindo tudo, eles são considerados bárbaros. Tá? Então o Meroveu vai se defender de outros grupos bárbaros que vão chegar naquela região, né, enquanto ele está formando o seu reino. Depois do Meroveu, a gente vai ter a entrada de Clovis em 481 até 511. Né? Clovis vai fazer uma unificação total da sua monarquia, vai gerar uma monarquia naquela região. Ele vai concentrar todo o poder territorial na sua redondeza toda como dele. E ele vai criar um governo, você tem noção do tamanho da unificação que ele vai fazer para gerar a monarquia dele, é o território da França hoje. Depois de Clovis, a gente vai passar por um período que a gente vai chamar de reis indolentes. O que seria reis indolentes? São aqueles reis que simplesmente não querem ter o compromisso de governar tudo. Eles vão delegar funções. Ele vai ter aquele negócio do mordomo do paço, ou no Game of Thrones fala a mão morta do rei, se não me engano, que é aquele cara que vai administrar, gerenciar problemas e deixar o rei mais tranquilo cuidando do que é seu. Né? Contando dinheiro lá, jogando um pouquinho para fora, né? Vivendo aquela ideia de monarca. Tem alguma guerra? É o mordomo do paço que vai lá resolver esse conflito. Tem que cobrar o imposto? O mordomo do paço vai delegar a função para alguém. Ele simplesmente vai estar sentado, ele vai ser a última cadeia de comando e só vai chegar para ele quando as coisas forem muito graves. São reis mais ou menos preguiçosos naquele período, né? Por isso que eles são colocados aí como reis indolentes. Depois dos reis indolentes, a gente vai ter uma nova dinastia surgindo nesse território, tá? Os merovingios, descendentes de Meroveu, vão sair de cena e vai entrar os carolíngios. Quem são os carolíngios? Descendentes de Carlos Martel, que vai ficar de 717 a 741 no governo
da atual França, que não chamava França naquele período, tá, gente? Ele vai ser tão importante, ele vai ser tão reconhecido, porque ele vai ser o primeiro cara na Europa a lutar contra os muçulmanos, que estavam fazendo a sua expansão política, religiosa e econômica, tinha passado pela África e estava entrando na Europa, pela parte sul, ali pela parte de Portugal e tal, e ele vai ter um encontro. Esses grupos estavam entrando ali, muçulmanos, com o grupo dos carolíngios, né? E aí Carlos Martel vai liderar uma grande guerra que é chamada Batalha dos Poitiers, onde Carlos Martel consegue expulsar os muçulmanos daquela região, né, para as grandes lideranças, e ele se torna o grande protetor de todo o território da Europa, antiga Roma. Tá? Ele vai ganhar poderes assim, moral com outros grupos bárbaros, com outros grupos que se sedentarizaram naquela região. Então ele vai ser muito importante. Depois do Carlos Martel, vai entrar em seu lugar o seu filho Pepino. Pepino Breve. Aí sempre tem um aluno perguntando, professor, Pepino Breve por quê? Ele gostava de comer pepino? O pepino tem o nome de pepino por causa do pepino? Não sabemos. Sabe que o nome dele era Pepino? O Breve. Por que o Breve? Ele vai ficar um período muito curto no poder. Esses apelidinhos só existem por contexto do governo da pessoa, tá bom? Tem que lembrar só uma coisinha para vocês, o seguinte, alguns grupos muçulmanos não vão voltar, não vão fugir de volta por Oriente Médio, vão ficar dentro da Europa espalhados, tá? E para eles poderem se camuflar no meio desses grupos, eles vão se adaptar e ficar em lugares mais distantes dos grandes centros, lugares onde está a monarquia, e eles vão adotar sobrenomes, né? Sobrenomes de Rocha, Oliveira, Flores, nome de plantas, né? São geralmente, se conseguisse traçar uma volta na linhagem familiar, se você tivesse sobrenome, provavelmente você acharia, tá? Uma descendência muçulmana naquele período. É claro que vai ser muito difícil, não há registros, os caras não registraram isso em documento, é quase impossível conseguir esse tipo de coisa. Mas eles faziam isso por quê? Porque geralmente naquele período, para poder se adaptar e mesclar com os grupos que estavam surgindo na Europa, os próprios antigos famílias romanas e tal, ele tinha que ter um sobrenome que não ligasse ele ao Oriente Médio. Ah, mas Armando, feições, linguagens, isso já vai trazer um choque para alguns vão ser perseguidos e mortos, outros vão conseguir se manter naquela região. Todos são descendências muçulmanas nessa invasão? Não, mas há uma grande chance de ser. Tá bom? O Pepino vai ter um período curto no governo, né? Ele vai vencer, por exemplo, no norte da Itália, que ele vai fazer uma expansão mais ao sul. No norte da Itália ele vai conquistar os lombardos, né? Ali, conquistando os lombardos, ele vai dar uma autonomia maior para a religião católica, apostólica romana, que fica com sede em Roma, que estava sob domínio e força dos povos bárbaros lombardos. Então ele vai conseguir arrancar os caras ali. Ele abre o mundo para a Igreja Católica novamente, principalmente a europeia, e faz um acordo, uma parceria com os caras. Eu deixo vocês viverem, eu deixo sua religião existir, só que a gente vai fazer uma parceria. Você vai me apoiar em tudo que eu fizer. Eu preciso trazer para o meu lado os antigos romanos. Eu preciso fazer que eles confiem em mim, porque eles são cristãos, eles têm uma outra cultura. Eu preciso fazer isso tudo, esses dois mundos se unirem em um só. E ele também aprendeu que um dos motivos da queda do Império Romano, provavelmente assistiu o vídeo do professor Armando ali no canal Armando, né, de história e tal, e ele viu que um dos motivos foi a guerra entre os trabalhadores, que são católicos, quanto os patrícios, que eram totalmente politeístas. Então ele provavelmente sabe dessa história, então vamos tentar evitar um novo conflito, principalmente na formação do seu reino. E esse acordo vai ser feito com o Papa, vão selar lá o traço, somos super parceiros, vai deixar um like lá, tudo certinho, vão lá curtir a fotinha do outro no Instagram, e isso vai trazer uma estabilidade, né? O Pepino vai acabar aceitando toda uma tradição religiosa, né? Vão destronar o Childério III, que governava a região ali de Roma, dá uma liberdade total à Igreja Católica, e a Igreja Católica vai chegar para ele e falar o seguinte: então beleza, você quer meu reconhecimento? Eu vou te coroar. Porque na hora que eu colocar a coroa na sua cabeça, nesse momento, Deus está reconhecendo que você é o melhor para liderar o seu território. E
todos vão ver a nossa aliança, a nossa proximidade, e por isso vão ver em você um representante de Deus. Fechado? Fechado. E aí faz o acordo. Aí Pepino é coroado, né, como rei. E aí inicia-se a grande dinastia reconhecida do Império Carolíngio. Depois de Pepino, ele vai morrer em 768. Morreu, Pepino breve, já tinha feito uma grande aliança com os caras. O que ele vai fazer a partir de agora? Quem vai assumir? Vai assumir Carlos Magno. Carlos Magno vai assumir de 771 a 814. O que Carlos Magno tem de especial, irmão? Tem gente da década de 70, 60 que foi dado o nome para eles de Carlos Magno. Ele foi uma grande liderança, reconhecido por vários reis que passaram depois dele, né? Ele vai ter a ideia seguinte: vai governar sozinho, já inicia uma estrutura de um absolutismo, eu vou ter que ter nas minhas mãos a rédea do meu governo, tá? Vou fazer um governo sagrado, né, cristão, vou instituir em 800 depois de Cristo a ideia do sagrado cristão, vou me converter à religião cristã, e com isso eu vou ganhar toda a galera a meu favor. Todo movimento político, gente, isso acontece até o dia de hoje. Falo o que os outros querem ouvir, poder ganhar votos. Faço toda essa situação, vou modernizar e estruturar meu exército com uma situação profissional, treinada mais aos moldes dos romanos, um pouco dos espartanos e um pouco que os descendentes faziam, estruturam aquilo. Vou treinar meu exército fazendo uma expansão territorial para ver ali o quanto eles estão bons no combate. E aí, com essas novas terras, eu consigo gerenciar mais ainda meus habitantes. Por quê? Porque os caras que são meus guerreiros, os generais, alguns amigos, parceiros, algumas famílias próximas da minha família, eu vou pegar e vou dar terras para eles. Ó, terra da tua, você conquistou ali, general? Tua. Quando ele faz isso, ele vai ter a brilhante ideia, vai criar um sistema de defesa, estudando aquilo que aconteceu com Roma, né, do grande caos das invasões romanas, entendendo que a grande dificuldade de Roma era a comunicação. Então, às vezes, uma fronteira invadida não tinha, demorava-se muito tempo para sair um cara com um cavalo e ir até Roma, comunicar a invasão, pedir tropas de auxílio para voltar. Isso já tinha perdido a batalha toda, né? Podia demorar meses toda essa caminhada. Então, ele vai criar um sistema diferente. E que sistema vai ser esse? Ele vai criar o sistema de vassalagem. O que é o sistema de vassalagem? Eu dou como rei minhas terras para você, e você jura fidelidade a mim em troca dessas terras. Quando eu precisar de você para lutar, para defender, para produzir algo que eu preciso, você vai fazer sem questionamento. E você vai ajoelhar nos meus pés e eu vou te dar um título. Em troca eu te dou terras, e quem tem terras tem poder. Você é sensacional, você é grande na sua região. Você vai poder governar, claro, conforme as minhas leis, mas vai poder criar suas próprias leis regionais. Você vai poder fazer da forma que você quer. Você é quase um mini-rei. Esse sistema de vassalagem é o mesmo que dá origem nos senhores feudais, tá, crianças? Meus queridos, não esqueçam, tem sempre uma ligação. Tranquilo? E com isso, centralizando o poder e criando essas regiões de sistema de vassalagem, ele vai criar títulos. A gente vai ter os marqueses, que vão ser os que vão ficar nas fronteiras, um próximo do outro, vai ter alguns quilômetros de distância, circulando o seu território. Os marqueses vão ter sempre ali um grupamentozinho de soldados, a própria população é treinada para fazer a defesa local. Depois, entrando mais ao território, a gente vai ter lá os condados, que é uma mesma organização. Ali vai ter vilas na extensão do território, fazendo uma segunda parede de entrada. Então passa-se pelos marqueses, tem ali no meio do caminho os condados. E aí tem a defesa aqui, uma resistência. O condado pode enviar rapidamente soldados para ajudar os marqueses, enquanto a comunicação vai até o rei pedir ajuda. Atrás dos condados e entre o condado e o rei, vamos ter ali os ducados, que tem o mesmo sistema. Entre os ducados e o rei, tem os baronatos. Então ele vai criar vários cargos em volta, espalhado em volta dele mesmo. E esse todo é um sistema de comunicação rápida e de defesa. Enquanto um está defendendo, ele manda um cavalo para avisar o outro perto, que vai enviar tropas para ajudar na defesa,
que vai mandar outra informação para o mais perto, vai mandar tropas rapidamente, e até chegar ao rei e o rei mandar um grande leva de soldados. E tudo isso, a comunicação foi rápida. Todos estão preparados para o que está acontecendo. Tá bom? Tudo aprendendo com o sistema e as falhas do Império Romano. Vai criar também o Missi Dominici, que é o emissários do Senhor, que vão andar por todo o seu território, fiscalizando a parte religiosa, até a mesma parte administrativa. Tá? Vai ser os olhos, ouvidos, boca, nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, tanto do Papa quanto do próprio Carlos Magno. Tá bom? Vai começar também a criar feiras comerciais. Por que essas feiras? Porque esses grupos, como o Marquês, os Condados, os Baronatos, os Ducados, tá? Todos esses grupos sempre vai ter um cara de cada formação diferenciada. Então vai ter sempre um ferreiro, vai ter um marceneiro, vai ter E esses caras vão produzir, mas vai ter a economia limitada naquela região. Então ele vai criar feiras que vão fazer com que esses caras de todos possam comercializar entre todos. Porque antes você fica restrito só ao teu território. Então, limita-se o teu ganho. Uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, todos esses grupos podem se reunir e fazer um comércio. E aí quem tiver o melhor produto, mais barato, melhor qualidade, sei lá, vende mais. Às vezes ficam até mais famosos. É nessas feiras que vão começar aqueles duelos que vocês veem em filmes medievais de cavaleiros, com aquelas grandes lanças montadas no cavalo e tal. Porque aí começa também uma necessidade de demonstração quem tem o melhor soldado, quem tem o melhor combatente, o combatente mais perfeito, mais, né, que engloba mais categorias de luta, vai ser feita ali como uma forma de diversão, tá bom? Essas feiras geralmente elas eram muito próximas à ideia da classe elite, e aí acompanhado dos comerciantes e artesãos. Os plebeus, os grandes trabalhadores mesmo, não participavam muito dessa situação. Só quando a feira era no seu território, e aí eles iam assistir, mas não conseguiam fazer muita coisa nesse local. Pra vocês terem noção, né, de toda a expansão territorial, tem um mapa para vocês aqui do lado, do grande império Carlos Magno. Ele vai pegar um pedaço gigantesco do onde hoje é a França, vai se manter ali, vai ter um território muito expandido para um pouco onde é a Bélgica também, uma expansão muito grande. Bom, durante o período de Carlos Magno, vamos ter um negócio chamado de Renascimento Carolíngio, não cultural. Por que o Renascimento? Porque ele vai começar o seguinte, ele vai olhar que existia uma cultura, uma tradição, um conhecimento romano e grego que levou ao auge desses dois grupos, que não deveria ser esquecido, então que deveria ser estudado e modificado às tradições e ao pensamento da época dele. E aí inicia-se um período cultural clássico, incentivava a ideia da ideia clássica, da pintura clássica, escultura e tal, mas apagando, claro, a parte do paganismo, a parte do politeísmo, né? Ele vai incentivar isso, vai incentivar a arte, ao letramento, ao estudo, embora o estudo era para quem tinha condições. E novamente ele vai fazer uma parceria gigantesca com a Igreja Católica. Porque se ele vai criar um incentivo às escolas, incentivo ao estudo dessa parte grega, romana, e manutenção de um crescimento de conhecimento, que ele achava que era uma boa direção ao poder, ele precisa de que alguém ensine tudo isso. E ele vai confiar isso tudo na mão de quem? Da igreja. Por que da igreja, irmão? Porque a igreja tinha o conhecimento da leitura, da escrita. Eles tinham em suas posses muitos livros, documentos antigos. Então a igreja ali era o centro que unia todo esse conhecimento cultural, social. Tá? Estava tudo dentro dela. Então ele joga para a igreja a responsabilidade de cuidar da educação, né? Ou pelo menos gerir essa educação da população. Tá bom? Era uma educação barata? Não. Existia duas formas. Ou você estudava com os padres, ou você estudava com um preceptor, um cara que era treinado para dar aula. Eram poucos que tinham, então era muito caro essa situação. Também não podia dar acesso a todo mundo ao conhecimento. Não queriam que todo mundo sabesse ler e escrever. Sem quem tivesse condições e que, segundo eles, absorveria melhor esse conhecimento todo. Nem todo rei vai saber ler e escrever durante a história. Né? Nem todo padre sabia ler e escrever. Alguns decoravam todas as cerimônias poderem ser feitas. Tá bom? E aí ele vai incentivar muito a ideia dos monges copistas, que vão utilizar a ferramenta de copiar os livros com as letras maravilhosas e tal. E esses monges copistas ao mesmo tempo liam.
e censuravam partes dos livros ou dos textos que não cabiam ao pensamento católico nem da monarquia. E se o livro inteiro era contrário a esse pensamento, ele era censurado e guardado nas bibliotecas dos monastérios, tá bom? E eles copiavam letrinha por letrinha, fazendo bonitinho, o livro inteiro demorava muito tempo, era tudo feito à mão, era muito caro ter um livro também. Vai incentivar também a cultura na parte de canto gregoriano, né? Um canto próximo do que era feito na Roma Antiga, na própria Grécia. Vai manter ainda a própria estrutura arquitetônica dos romanos, que é o que eles sabiam, que deveria dar certo, e tinha muitas construções ainda em pé, não foram destruídas, então ele vai manter aquele estudo, manter aquela forma de construção. Tá? Depois que a morte de Carlos Magno, em 814, entra no seu lugar o Luís o Piedoso, 814 a 840, que era o seu filho, que não vai conseguir centralizar o poder nas suas mãos, ele vai ruir na mão do Carlos Piedoso, porque assim como o apelido que ele tinha, ele era um cara muito... quero ser amado por todo mundo, faço tudo que todo mundo quer, então a igreja vai começar em alguns momentos a tomar o poder dele e meio que organizá-lo para poder fazer o que a igreja quer, depois os militares vêm e fazem o que ele quer, e aí depois o pessoal, nobreza, faz o que quer, e ele vai tentando gerir isso, agradando todo mundo, e esse agradar não vai dar certo, e aí após a sua morte vai haver uma grande guerra, porque ele não conseguia satisfazer todo mundo, não existia esse jeito, ele tinha que ter sido o pensamento dele. E quando ele morre, ele tem 3 filhos, e esses 3 filhos não havia uma regra ainda básica de como, quem assumiria primeiro. Sabe-se que é o mais velho, então o mais velho assumiria. Ah, não é o mais velho, é o mais queridinho. Então não tinha uma organização e os 3 filhos vão lutar para ter o território deles. E essa guerra vai devastar muito, morrer muita gente por causa desses 3 irmãos. E aí vai ser feito o Tratado de Verdun em 843, que vai dividir o território para os 3. Tem um território grande, para quem ficar brigando? Divide entre os 3. Né? A Luís Germânico vai pegar a parte oriental da França e da Germânia. O Lotário vai pegar a Lotariângia, que é a região central do território, e o Carlos II, o Cal, vai pegar a França Ocidental. O Carlos é interessante, gente, que é o que vai ter um dos primeiros a ter o contato com os Vikings, tá? Quem assistiu o seriado Vikings, aparece lá no comecinho, quando eles invadem, lá no primeiros dos episódios que eles vão para a França, uma vez que vão para a França, eles invadem aqueles castelos, tudo nesse período já. Né? A gente vai fazer um programinha especial sobre essas curiosidades vikings, entre outros grupos aí. Mas vai ser um negócio paralelo à nossa matéria que a gente tem que fazer até o final do ano. Tá? Bom, dividiu, todo mundo tranquilo, feliz? Então, concordar. E agora? Vamos cada um governar do seu jeito. Só que aí vai ter um outro problema. Lotário vai morrer. E a morte do Lotário vai fazer o seguinte, vai fazer com que os caras olhem de novo assim, e agora quem vai ficar com o território dele? E novamente vai ter uma disputa, onde o Carlos II Calvo vai manter o seu território e o Germânico vai pegar um território maior. Tá bom? Galerinha, essa é a matéria que eu tinha que passar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, por favor, compartilhe com seus amigos, avisem seus amigos sobre essa matéria maravilhosa, ajude esse canal a crescer. A ideia não é virar um grande youtuber, nada disso. A minha ideia, na verdade, é chegar até as pessoas, a todo mundo que precisa, tá, da matéria de história. Eu quero ajudar vocês o máximo que eu puder. E para isso a gente tem que crescer cada vez mais esse canal. Tranquilo? Então, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ajuda a gente, tá bom? Não esquece, sexta-feira, dia 3 agora, às 5 horas, vamos ter uma live, uma aula ao vivo, eu e o professor Anderson Baré. Tranquilão? Um grande abraço para vocês. Restou alguma dúvida? Tristeza, mutação, dores no corpo, mal correspondidos, sono, fome? Não? Então tá bom, gente. Um beijo para vocês e até a próxima.